Os maiores ataques da guerra acabaram de acontecer e agora até a ameaça nuclear voltou para a mesa. Nos últimos dias, Rússia e Ucrânia entraram novamente numa escalada assustadora, com centenas de drones, dezenas de mísseis e cidades inteiras sendo bombardeadas. E diferente de outras vezes, o clima agora parece muito mais perigoso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como um cessar-fogo, que parecia ser o começo do fim, virou rapidamente aí um dos momentos mais tensos de toda a guerra. A gente vai entender os ataques massivos trocados entre russos e ucranianos, as ameaças envolvendo Belarus e armas nucleares e por que o mundo inteiro, voltou a ficar preocupado com esse conflito que parecia já um pouco distante da gente, não é? Porque sinceramente, depois de 4 anos de guerra, parecia que as coisas finalmente estavam caminhando para um acordo, mas agora a sensação é completamente o contrário. E o que está acontecendo nesse momento pode acabar mudando muita coisa no planeta inteiro. Vamos entender no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Parece que foi ontem, que a gente estava aqui trazendo a notícia da invasão russa, mas a verdade é que a guerra entre Rússia e Ucrânia já ultrapassou a marca de 4 anos desde o início dessa invasão em larga escala. Um conflito que, na realidade, já vinha se arrastando desde 2014 por causa de disputas territoriais, mas que explodiu de vez em fevereiro de 2022, quando Putin ordenou que as tropas russas avançassem para tentar tomar definitivamente os territórios de seus rivais. Naquela época, muita gente ficou com medo de que aquilo pudesse virar uma terceira guerra mundial. O clima era de tensão total no planeta inteiro. Só que, com o passar do tempo, a sensação para quem está de fora foi de que tudo tinha esfriado, se a gente pode dizer dessa maneira. Pelo menos para quem não vive em nenhum dos dois países, não é? Porque na prática a guerra nunca parou, ela continuou acontecendo todos os dias, já que Zelensky e Putin seguem sem chegar a qualquer tipo de acordo. E, inclusive, pelas últimas notícias, parecia que finalmente poderíamos estar próximos de um possível fim para esse conflito. Só que nesses últimos dias, a situação entre as duas nações voltou a explodir, literalmente, tá? A guerra entre Rússia e Ucrânia entrou novamente num período de forte escalada militar e de fracasso nas tentativas de cessar fogo. Depois do fim de uma breve trégua de 72 horas mediada aí pelos Estados Unidos, os dois lados lançaram os maiores ataques aéreos recíprocos de toda a guerra até agora. Os bombardeios causaram mortes, destruição e reacenderam aí um alerta, que preocupa aí não apenas países envolvidos, mas praticamente o mundo inteiro de novo. O caos voltou a ganhar força no fim de semana passada quando a Rússia rompeu o cessar-fogo ao lançar uma nova onda de bombardeios contra a capital ucraniana, Kiev, além de outras cidades do país. E dessa vez a ofensiva veio em uma escala absurda, tá? Foram mais de 1.500 drones de ataques e 56 mísseis disparados. Os ataques atingiram prédios residenciais, destruíram centrais térmicas e também acertaram regiões consideradas estratégicas para a tecnologia militar da Ucrânia. O resultado foi um cenário de destruição com dezenas de feridos e várias mortes confirmadas. As estimativas apontam que pelo menos mais de 10 pessoas morreram durante essa sequência de ataques, enquanto equipes de resgate continuavam procurando vítimas em meios aí aos escombros. Os russos lançaram mais de 1.560 drones nas últimas 48 horas contra o território aqui da Ucrânia em várias partes do país. Foram os maiores ataques, se você combinar 2 dias seguidos, desde o início dessa guerra. Então aquela esperança que havia, inclusive no final da semana passada, início dessa semana, da possibilidade de um cessar-fogo entre os dois lados, isso está diminuindo muito rapidamente. O presidente Volodymyr Zelensky, inclusive, disse hoje esses ataques mostram que o presidente Vladimir Putin não quer paz. Ele falou no final da semana que ele achava que a guerra iria acabar em breve, o Vladimir Putin, em declarações que fez lá no Kremlin. Mas não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, nós estamos vendo um recrudescimento dessa violência. Esses ataques deixaram pelo menos 11 mortos e mais de 60 feridos só nesta madrugada, a madrugada de quarta para quinta-feira. A gente sabe que a Ucrânia vem resistindo bastante a esses ataques russos, porque, sendo bem sincero, eles não têm nem de longe o poder militar da Rússia. Mesmo assim, os caras continuam lá, é claro, muito por conta da ajuda externa também, da União Europeia e tudo mais, lutando
pelo que eles acreditam, né, se recusando a se render ao Putin aí e toda a sua cúpula. E foi justamente por isso que poucas horas depois desses ataques massivos da Rússia, veio a retaliação pesada por parte dos ucranianos. As forças de Zelensky lançaram o maior ataque de drones contra o território russo em cerca de um ano. Foram mais de 550 drones disparados, tendo aí como principais alvos a região de Moscou e infraestruturas consideradas estratégicas para os russos, incluindo grandes refinarias de petróleo. O ataque mostrou que, mesmo estando em desvantagem militar, a Ucrânia ainda consegue causar prejuízos enormes e levar a guerra diretamente para dentro do território russo. Ao menos 4 pessoas morreram e 12 ficaram feridas na Rússia durante um ataque ucraniano com drones. A ofensiva atingiu áreas ao norte de Moscou e destruiu prédios e parte da infraestrutura dessas áreas. Segundo as forças de defesa ucranianas, uma refinaria de petróleo e 2 estações de bombeamento foram atingidas. Equipes trabalham no resgate de vítimas que ainda estão sob escombros. Entre a noite e as primeiras horas deste domingo, autoridades russas disseram ter abatido 556 drones ucranianos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os ataques são um aviso para a Rússia acabar com a guerra. A própria Rússia afirmou neste domingo que Kiev bombardeou seu território com cerca de 600 drones em ataques que provocaram 4 mortes. E os próprios russos confirmaram que Moscou e toda a sua região foram particularmente aí afetadas. Na região ao redor da capital, várias residências e infraestruturas realmente acabaram danificadas, além de muitas pessoas feridas. Mais de 80 drones foram interceptados em Moscou e apenas aí um dos ataques deixou 12 feridos, a maioria aí operários de uma obra próxima a uma refinaria, segundo o prefeito aí Sergei Sobyanin. Sergei Sobyanin. Já o Zelensky afirmou que o ataque ucraniano foi completamente justificado depois dos últimos bombardeios russos aí contra o seu país, que deixaram vários mortos em Kiev dias antes. O presidente ainda acrescentou que desta vez os ucranianos estão dizendo claramente aos russos que seu estado deve acabar com a guerra. O bicho tá pegando aí, o conflito que parecia estar chegando ao fim acabou aumentando muito a tensão aí nos últimos dias, né? Então assim, cara, o negócio parece que vai continuar e pode piorar, né? A Força Aérea Ucraniana ainda afirmou neste último domingo que interceptou 279 drones de ataque e outros dispositivos russos, de um total aí de 287 lançados durante a noite. Já o Ministério da Defesa russo disse que os seus sistemas antiaéreos derrubaram 556 drones entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Outros 30 drones também foram interceptados em um dos bombardeios aí ucranianos mais intensos desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Então assim, o caldo tá engrossando, né, galera? Tanto que agora, de domingo para segunda, a Rússia já realizou outro forte ataque contra os seus rivais. Os russos lançaram 524 drones e 22 mísseis contra a Ucrânia durante a madrugada. E pelo menos aí uma pessoa morreu e mais de 30 ficaram feridas, tá? Então esse clima realmente está assustando. Vendo um crescimento muito grande da violência entre a Ucrânia e a Rússia. Só nesta madrugada de segunda-feira, os russos dispararam 524 drones e 22 mísseis contra várias cidades aqui do país, especialmente na região de Dnipro. Isso aconteceu logo depois de um final de semana também muito violento, quando os ucranianos lançaram vários drones, também mais de 500 drones contra o território russo, inclusive atingindo a capital Moscou. Os ucranianos acabaram matando 3 pessoas na capital da Rússia, outras 12 ficaram feridas no ataque contra uma refinaria. E tudo isso acontece na sequência dos maiores ataques russos em 48 horas contra a Ucrânia, quando mais de 1.500 drones e mísseis foram disparados contra o país. Num desses incidentes, 24 pessoas ficaram mortas num prédio atingido aqui em Kiev pelo míssil russo. Além desses ataques, até países aliados da Rússia já estão demonstrando estar preparados para uma possível escalada ainda maior. Um exemplo disso é Belarus, que afirmou aí estar praticamente pronta para entrar no conflito e ajudar seus aliados russos nessa treta. Só que o problema é que dessa vez eles falaram até sobre um possível uso de armas nucleares, né? E aí a situação fica feia de verdade. Mas agora Belarus, que também tem armas russas estacionadas no seu território, e Belarus é um dos países que vem ajudando a Rússia com logística e com armamentos nessa guerra, pode acabar se envolvendo também, e anunciou hoje esses exercícios militares para que os seus militares possam saber como utilizar e como apoiar os russos caso eles decidam usar algum tipo de arma nuclear tática, Carol. E esse cenário aí realmente não tá nada animador para quem esperava um possível fim dessa guerra aí, né? Um fim desse conflito de tanto tempo aí de maneira mais tranquila. Enquanto isso, estimativas apontam aí que baixas militares combinadas entre mortos, feridos e desaparecidos já se aproximam à marca aí de 2 milhões de soldados.
somando russos e ucranianos. Isso sem contar aí os civis, né, que perderam a vida aí ao longo do conflito. Além da tragédia humana, a guerra continua causando aí uma enorme instabilidade na economia mundial, pressionando diretamente o câmbio internacional, aumentando os custos globais de diversas coisas, né, como alimentos, fertilizantes e energia. Enfim, já faz anos que muita gente torce pelo fim dessa guerra, mas parece que a situação está cada vez mais complicada. Os russos não querem abrir mão dos territórios conquistados, enquanto os ucranianos seguem sem aceitar e se render também. E embora para muita gente o grande vilão dessa história seja o grupo de Putin, a sensação é de que o líder russo simplesmente é poderoso demais para aceitar as tentativas de acordo que aparecem aí pelo caminho. Então assim, bem complicado, né, galera? O que vocês acham aí? Você acha que pode escalar ainda mais esse conflito, né? Depois de tanto tempo aqui a gente sem trazer vídeo sobre essa guerra, né? Mas agora eu acho que esse realmente vale a pena trazer aqui e informar vocês. Que agora a situação parece que tá piorando mesmo. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo. Tchau!